Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um vídeo aqui que não é um relato. Esse vídeo aqui, eu creio que será o melhor vídeo deste canal. Por quê? Porque, gente, essa informação aqui vai libertar muita gente, assim como me libertou. Veja bem, quando Deus revela, Ele mostra a parte espiritual, Ele mostra o que é o transtorno, como essas pessoas agem, como elas pensam. Então a gente entende todo o processo, o ciclo do abuso, o love bombing. A gente sabe que é aquela coisa, o bombardeio de amor, que eles tratam você como uma princesa ou um príncipe, põem você num pedestal, te idolatram. A gente sabe de tudo isso, mas dessa forma que eu vou trazer hoje nesse vídeo aqui, que é explicando como que é a mente deles, como que eles seguem o passo a passo. Gente, outro dia eu tava procurando uma palavra no YouTube para um dos vídeos que eu ia postar no canal e me apareceu esse vídeo, do nada me chamou a atenção. Eu creio que é Deus, Ele queria que eu visse para eu trazer esse vídeo aqui hoje. Gente, libertador. Eu praticamente passei a limpo tudo que foi dito ali naquele vídeo para vocês entenderem. Para mim, essa pessoa é um narcisista. Por quê? Porque ele ensina como você colocar uma pessoa dependente emocional de você. Como fazer com que alguém vicie em você. Ele fala o passo a passo, ele explica tintim por tintim. E eu falei, uau, eu não me aguentei, pus um comentário inclusive lá, eu falei, muito obrigada pelo conteúdo que vai nos ajudar a desmascarar esses seres vazios que precisam enganar o outro para se sentir alguém na vida. É lógico que ele apagou meu comentário, né, que a verdade dói, ainda coloquei Mateus 8,12, porque a recompensa tá lá, se não existir arrependimento. Ai, gente, é só Deus na causa. E como tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, e Deus transforma, né, maldição em bênção, ele pôs o vídeo lá ensinando pessoas para ser como ele, né, para pessoas que querem enganar outras pessoas também, mas ele deixa parecer que não, que é só para você identificar caso alguém venha tentar fazer isso com você, mas ele está ensinando como fazer. Então, sabe aquela coisa que não bate? Não bate o que fala com a atitude. E aí vem Deus, me põe lá esse vídeo para assistir, para eu trazer aqui, ó, para desmascarar esses seres. E logo antes disso, eu coloquei o título desse vídeo. Eu me empolgo, né, gente? Mas é porque é libertador mesmo, vocês vão entender já quando eu começar a ler aqui o que ele ensina lá. Bom, como ser o maior pavor de um narcisista? Como fazer com que a narcisista tenha medo de você? Como? Várias coisinhas que eu vou dizer aqui agora, inclusive eu vou estar lendo e aí eu vou comentando, né? Mas o principal ponto é, não tenha medo de perder pessoas. Na verdade, você não está perdendo nada, é livramento de Deus. Mas no momento que você não tem medo de perder, eu digo, se alguém está na tua vida e se essa pessoa for embora, você não tem medo disso acontecer, você está liberta, você não é uma presa para esses predadores. E vocês vão entender já onde todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixar, o porquê que esse é o ponto maior de todos para você ser um pavor na vida de um narcisista, é você não ter medo de perdê-lo. Então vamos lá, eu coloquei assim, seja o pavor de um narcisista, não tenha medo de perdê-lo. Como fazer um narcisista ter medo de você? Vamos aqui desmascarar. Caiu a casa caiu, narcisistaiada. Acabou-se o que era doce. Deus é mais. E aí, olha só, fala assim, sobre o modo operandi, né, dessas pessoas. Vocês vão entender pelo ponto de vista do narcisista como é que eles fazem para que crie um vínculo emocional e a pessoa fique viciada ali, neles e nelas. E eu coloquei algumas observações aqui falando sobre os jogos emocionais que eles fazem. Então, primeiro de tudo, para você ser o pavor de um narcisista, é você ter primeiro a revelação de Deus em primeiro lugar na sua vida, curar tudo que você precisa curar, carências, traumas em Deus, preencher tudo que precisa ser preenchido em Deus, não vai ter mais brecha. E através do que? Terapia, através da sua identidade, que você vai descobrir quem é você no seu Criador. Amor próprio vem logo na sequência, ok? Autovalorização, e aí você não vai aceitar mais migalhas, você se respeita, você vai estar forte, e a terapia vai te ajudar nisso, porque o autoconhecimento
Você vai saber dizer não, a colocar limites. Sim, conhecimento aqui como esses vídeos sobre como eles funcionam, como eles agem, quais as intenções do coração. Sim, Deus é lindo. Saber as armas do inimigo, sim, e também o principal, saber as suas armas em Deus, a armadura de Deus, porque essa guerra não é contra a carne, sim contra as potestades, é espiritual, ok? Discernimento de espírito, que aí você vai saber quem é que está agindo ali através daquela vida, porque eles fingem ser anjos de luz. Continuando, e ele começa falando no vídeo dele, né, como fazer com que pessoas se tornem dependentes emocionais. Então, assim, se você... Eu deixo aqui uma mensagem para os narcisistas, né? Na hora veio aqui essa inspiração e eu anotei. Imagina quão triste é um ser desse, né? Porque se você precisa manipular alguém para que esse alguém te ame e te queira por perto, é sinal de que essa pessoa, ela se sente incapaz de receber amor e atenção genuinamente. Porque eles acreditam que eles não são capazes, que eles não são dignos, que eles são um lixo e inúteis. Mas isso é um problema deles e não é para você ter dó não, porque é entre eles e Deus. E eles têm que se permitir passar pelo processo, caso contrário vai usar você, você e qualquer outra pessoa para ser saco de pancada deles. Qualquer outra pessoa que tenha medo de perdê-los, porque é nessa manipulação que eles vão pegar você, é na parte do medo. Vocês vão entender já já exatamente isso. Então, é muito triste, né? Mas isso não justifica o que eles fazem com as pessoas. São pessoas mau caráter e escolhem enganar outras pessoas para se divertir e poder sentir algo. E é isso que eles vão fazer, no caso, para você viciar neles. Um jogo na tua mente. E o vídeo começa assim. Ele diz bem assim no vídeo, gente. Que ele começa a ensinar as técnicas de manipulação. E ele faz uma pergunta. Será que é possível manipular as emoções de uma pessoa para fazer com que ela vicie em você? Por mais assustador que pareça, sim, é possível. Aí eu falei aqui, ó, cartilha das trevas, eles aprendem a fazer isso, eles assistem vídeos como esses, eles leem livro de pessoas manipuladoras, seguidores de Satanás, ok? Então eles se alegram nas coisas que Satanás se alegra. E ele fala assim, nesse vídeo eu vou te revelar detalhadamente como você pode fazer com que uma pessoa vicie totalmente em você. E eu falei, gente, que interessante, né? Viciar tem a ver com a codependência? Deixa eu ver esse vídeo. E aí eu fiquei de boca aberta, falei, é isso mesmo que eles e elas fazem com as pessoas. Ai, meu pai. Aí olha, ele diz assim, primeiro passo. Primeiro eu vou te explicar detalhadamente como você vai fazer para criar um apego emocional nessa pessoa. Estou falando de você fazer com que essa pessoa sinta medo de te perder. E ele fala, segundo, você vai aprender como que uma pessoa sinta o desejo emocional forte de te ter. Fazer com que essa pessoa sinta que ela precise ter você com ela. Se criando uma necessidade emocional. E aí ele explica. Redobre agora a sua atenção para que você entenda cada palavra que vou te falar, que é muito importante. Quando eu falo de manipulação emocional para fazer com que uma pessoa vicie em você, eu estou falando literalmente de você criar uma dependência emocional, no caso, né, em você, para que ela fique dependente emocional de você. E ele fala, o primeiro passo será criar essa dependência emocional para que ela comece a surgir numa pessoa. Como é que você vai fazer isso? Olha só, gente, isso aqui é forte. É você começar criando aos poucos nela o medo de te perder. Se você não tem medo de perder pessoas, você tá livre dessa pessoa. Por isso que eu digo, olha só o ponto principal, eu coloquei aqui em destaque. Para você começar a fazer isso, você tem que começar aos poucos, criando nessa pessoa o medo de te perder. Se você não tem medo de perder pessoas, você não vai estar sendo presa para essas pessoas, entende? Vocês vão entender melhor aqui. Como fazer com que uma pessoa sinta o medo de te perder? Aí ele vem e ensina, porque assim, ele falou que é esse o segredo. Aí você pensa,
como assim? Medo de perder vai fazer com que eu fique dependente emocional? Veja que a astúcia do inimigo ela é muito mais além do que parece ser. E ele explica. Ele fala, você vai fazer isso basicamente com duas coisas. Primeiro, você vai mexer com o sentimento de posse dessa pessoa. E segundo, você vai fazer com que essa pessoa dependa cada vez mais de você. Tanto na vida cotidiana quanto emocionalmente. E aí ele explica como que faz, né? Como fazer com que uma pessoa tenha medo de te perder. Aí ele fala, se você for na internet procurar sobre isso, vai aparecer para você se valorizar, não responder tão rápido às mensagens, não seja tão acessível, suma um pouco da vida dessa pessoa, que os narcisistas também fazem isso, para dar rejeição. Mas isso não vai criar uma dependência tão forte. Não vai sentir que está perdendo nada porque não foi criado o sentimento de posse nessa pessoa. Olha isso, é algo mais profundo. E ele explica o que é o sentimento de posse. É quando a pessoa sente que aquilo é dela. Olha isso. Você não sente que está perdendo algo se nem sequer é seu. Então o narcisista vai fazer com que você sinta que ele é seu. E aí eu dou um exemplo do meu ex, que foi o único que eu tive o vínculo traumático, essa dependência emocional. Ele me dizia exatamente que ele ia casar comigo, ia ser para sempre, para a eternidade. Quantas pessoas aqui já escutaram isso na fase do love bombing, né? Ai, é pra eternidade, eu vou ficar com você o resto da vida, e faz planos de futuro. Ele dá aquela garantia, aquela certeza de que ele é seu pra sempre, pra eternidade, ok? E tem outras táticas que eles vão usando, ele vai falar sobre isso também daqui a pouco, tá? Mas é tudo com essa intenção. O que você tem que fazer é que ela sinta que tem você nas mãos. E nós, seres humanos, temos uma natureza meio possessiva, alguns mais, outros menos. Então, criando essa coisa de posse. O que você tem que fazer é que ela sinta que tem você nas mãos. Você não sente que está perdendo algo se nem sequer é seu. Então, eles vão fazer você achar que eles são seus, que elas são suas. Porém, ninguém é 100% desapegado, ele explica. No caso, né, falando dessa parte de posse, alguns têm mais sentimento, outros menos de posse, mas ninguém é 100% desapegado desse sentimento. E aí ele fala assim, para falar a verdade, quanto mais a pessoa tiver uma baixa autoestima, uma carência ou ego inflado, ela pode ser pega por esse sentimento. Então, se você está firme na rocha, já se libertou dessa parte do ego, vive do espírito, você também não é presa fácil, você não vai ter sentimento de posse, ok? Isso vem principalmente do ego inflado. E é onde eles pegam muitos de nós, pelo ego, colocando num pedestal. E ele fala, mexer com o sentimento de uma pessoa é você entregar um pouco de poder nas mãos dessa pessoa. É fazer ela sentir que por direito você é dela. E se essa pessoa for uma pessoa carente ou tiver um ego muito inflado, essa pessoa não vai saber lidar bem com o poder. Pois o poder vai subir a cabeça dela. Pois depois que a pessoa sente o gostinho e saboreia a sensação de sentir poderosa, a pessoa não vai querer perder aquilo de jeito nenhum. Pois não vai querer perder posse de sua coroa. E aí eu ponho de novo aqui um ponto, né, chamando a atenção, ego. Cuidado com o ego. E aí se inicia o medo da perda, ok? Então esses são os pontos. Voltando aqui, eu dei uma paradinha, estamos indo aqui para a segunda parte desse vídeo. Agora eu tô gravando o vídeo em parcelas, tá, gente? Porque tá corrido o tempo, glória a Deus por isso. Então entre um curso e outro, um encontro e outro, uma reunião e outra, eu tô aqui gravando os vídeos. Parei algumas horinhas, umas 4 horinhas, agora estou aqui de volta. Vamos direto a esse vídeo, ao que eu estava falando antes. Paramos aqui falando sobre, para continuar alimentando, mais ainda esse medo, você vai dar a essa pessoa mais coisas para ela ter mais medo ainda de te perder. Uau, quando você acha que já acabou o negócio, vem e piora, né? Deus é mais. E aí ele diz assim, esse é o segundo passo. O segundo passo é você suprir as necessidades dessa pessoa, fazendo com que ela precise cada vez mais de você. Olha isso, tornando-a cada vez mais dependente. Ele dá o exemplo do celular,
onde ele diz, vamos dizer que você tem um celular, e aí você ganhou um celular básico, um celular ok. No dia seguinte você perde o celular, você não vai sentir tanta falta. Agora, se você tem um celular e nesse celular você coloca a tua senha, nesse celular você coloca importantes informações, nesse celular tem os seus contatos aqui, tem mensagens de projetos que você tá, né, planejando, tem mensagens, tem, enfim, várias coisas aqui importantes. Pronto, agora se amanhã ou depois você perder esse celular, agora sim você vai sentir falta. Entende? E aí ele explica de uma forma mais intensa ainda para entender melhor. Agora ele fala assim, ó. O tempo que você passa com essa pessoa faz com que seja criado um vínculo de forma natural, sem você precisar forçar nada. Então eles vão usar o tempo. Lembra do love bombing? O tempo inteiro ali manda mensagem, te liga. Você não tem tempo nem para respirar. E você acha, nossa, essa pessoa me ama tanto. Gente, nunca tive ninguém assim, que todo tempo quer estar comigo, todo lugar me leva. Você se sente acolhida, você se sente amada, você se sente protegida. Você sente que realmente você é especial para essa pessoa. Só que essa pessoa está fazendo tudo de caso pensado. Difícil acreditar, né? Mas é real, gente. Pessoas manipuladoras assistem esse tipo de vídeo para aprender como fazer isso, para deixar pessoas viciadas nelas. É muito triste, pessoas vazias, né? Nós não precisamos fazer isso com ninguém, porque não tem propósito nenhum em fazer isso. A intenção no coração é o que Deus olha, é o caráter. E aí, eles fazem esse love bombing, né, o tempo inteiro ali com você, e você acha que isso é amor. Não, ela só tá criando esse vínculo com você, para depois, quando eles saírem fora, começar a não te responder mais como no começo, não te dar mais essa atenção, essa dopamina, aí você fica desesperada. Por quê? Porque já tá na abstinência. Desse jeito. E ele fala, se você passar um máximo de tempo com essa pessoa, além de ser criado um vínculo, vai começar a surgir oportunidades de ela precisar de você e você aproveitar essas oportunidades e começar a suprir as necessidades dessa pessoa. Tanto necessidades emocionais quanto qualquer outra forma de necessidade. E ele dá um exemplo. Quando uma pessoa está triste, ela se sente à vontade de conversar com alguém e ela vai querer falar com quem ela mais passa tempo. E com isso você pode, no caso, com isso você consegue fazer com que essa pessoa se torne cada vez mais dependente de você. Então, tente passar o máximo de tempo com essa pessoa para que esse vínculo seja suprido e assim você começará a ter oportunidade de suprir a necessidade dessa pessoa. Veja que ele se torna até repetitivo aqui. E eu lembrei de uma amizade que eu tive em específico e era assim, todo dia de manhã ela me ligava praticamente no mesmo horário. Ela ligava e falava comigo de manhã, depois era à tarde, às vezes era o dia inteiro. Quando eu ia ver, eu tava indo dormir e a pessoa tava lá no telefone. E eu adorava, porque a pessoa era aquela pessoa, né, animada e dava ideias e falava coisas e me escutava. Tempo todo ali me dando atenção. Quando eu não estava bem, ou estava, era com essa pessoa que eu ia falar. Era pra ela que eu ia ligar, era pra ela que eu ia compartilhar, era pra ela que eu ia chorar, era pra ela que eu ia me lamentar. Era pra ela que eu ia abrir meu coração, contar tudo. Ok? Ai, gente, não é fácil, mas é assim que acontece. E aí, lógico, eu confiava nela, eu queria conversar, porque afinal de contas ela tinha paciência, ela escutava, ela dava conselhos. Só que a gente começa a ver nesse começo que é tanta coisa e tanta mensagem, tanta coisa e quer estar junto o tempo todo, chega até a sufocar, porque caramba, você não tem mais vida, a tua vida parece que é demais que essa pessoa te adora, porque temos carências, na época tinha, né? Então você se sente amada, mas ao mesmo tempo você sente que aquilo é demais. Só que é tão bom sentir aquilo que a gente passa por cima das evidências, dos sinais, das bandeiras vermelhas, né? Mas tudo bem, no fim a gente acaba aprendendo, né? E Deus revela e liberta. E vem agora aqui dar testemunho e exemplos. Mas é desse jeitinho, meu pai do céu. E aí, olha,
Ao você seguir essas duas etapas, você vai conseguir criar um sentimento de posse poderoso nessa pessoa, e com isso, qualquer sinal que faça parecer que ela vai te perder, ela vai começar a se preocupar. Então, criando isso, a gente vai para o segundo pilar, onde eu vou chamar de jogos das emoções. Aí agora, jogo das emoções ele chama. Mas antes eu quero falar sobre essa parte. O que os narcisistas e as narcisistas fazem para suprir necessidades? Se eles perceberem que você tem dificuldade em pagar contas, eles vão estar lá para pagar para você. Se eles perceberem que você gosta de ter a casa organizada e a comida no prato, eles vão ser quem vai estar fazendo a melhor comida para você. Guardar tuas roupas, cuidar das suas roupas, o guarda-roupa vai ser empilhadinho, divisão em cores. Calça, mesma coisa, aquela coisa impecável. Enrolar sua cuequinha, sua calcinha. Mas a cuequinha nesse caso, né? Homem normalmente narcisista não enrola a calcinha no guarda-roupa da mulher, não. Ele faz de outra maneira, talvez suprir suas necessidades financeiras para você ficar dependente dele. Se a sua necessidade é atenção, aí vai estar ali ouvindo você. Se for sexo, vai estar suprindo alguma coisa que sabe que é importante para você. E aí você vai começar a ficar cada vez mais dependente, porque você vai pensar, nossa, e se eu não tiver essa pessoa, quem vai fazer comida pra mim? Nossa, se essa pessoa não estiver mais aqui, como é que eu vou me virar com a documentação, com a papelada, essas coisas que são mais burocráticas, que eu não tenho tempo, eu não consigo fazer? Quem vai comprar as coisas pra mim quando eu estiver trabalhando e não puder? Quem vai me ajudar nisso? Entende? Então a pessoa vai estar ali tentando, fazendo, né, tantos necessidades emocionais como coisas do cotidiano. Aonde eles conseguirem, porque essa parte é racional, eles vão fazer, mas não é porque tá querendo ajudar você, diminuir o estresse na sua vida, não. É pra você ficar viciado neles, pra quando depois eles tirarem isso, você não conseguir mais sair. E aí ele fala, né, dessa parte de criar um sentimento de posse poderoso nessa pessoa, e com isso, qualquer sinal que faça parecer que ela vai te perder, ela vai começar a se preocupar. Então aí vai se preocupar, e o que acontece? É por isso que eles ficam. Eu vou embora. Pega tuas coisas e vai embora. Ou eles vão embora, elas vão embora, vão mandar você embora. Pronto, aí você fica desesperado, muitas vezes fica. E eles vão usar disso para fazer a tortura psicológica. Ou então vão fingir que alguém tá gostando dele ou dela, ou pedir um tempo porque estão confusos, aí não querem machucar seus sentimentos, precisam pensar, precisam de um tempo. Quando a gente gosta de alguém, a gente não dá tempo, a gente não, é tudo desculpa, gente, porque quer fazer alguma outra coisa, né? E não tem coragem de assumir, enfim. Aí depois ele fala então que aí você vai passar por esse jogo das emoções. Segura aí que o negócio tá ficando mais poderoso. Jogo das emoções, onde eu acho que é o melhor nome que define, e você vai entender o porquê. Agora preste bem atenção no que eu vou te revelar agora, porque isso daqui vai ser a chave final que vai fazer com que uma pessoa vicie em você. Olha, serzinho, hein? Preste atenção. Você sabe qual o principal elemento que faz com que um jogo se torne tão viciante? Esse elemento nada mais é do que um dos pecados capitais, a ira. Exatamente, a raiva. Olha que interessante isso. O que acontece quando você vence e finaliza todas as fases de um jogo? Perde a graça, você não vê mais ânimo e acaba parando de jogar. Emoções fortes viciam. Assim como qualquer coisa que você consumir fortemente, você vai se tornar uma pessoa viciada. E aí ele dá o exemplo da cerveja. Ele diz, se você tomar cerveja um dia na semana, um dia no mês, você não vai viciar, não vai criar o hábito. Agora, se você beber todo dia depois do trabalho, se você beber, né, toda vez que você sai todos os fins de semana, você vai começar a viciar nisso, você vai virar um alcoólatra. Com as emoções funciona exatamente da mesma forma, olha isso. Você não percebe que está entrando em um vício e quando você menos espera, você se torna dependente emocional. Como? Como que é possível, né? Que a gente acha que não é possível viciar numa pessoa, é possível viciar em droga, em bebida, em jogos. É possível viciar em pessoas. E como? Fazendo essa manipulação, jogando com a mente da pessoa, com as emoções da pessoa. Se um dia a pessoa está passando, ele dá exemplo aqui, tá? Por um momento de extremo estresse e no outro dia
essa pessoa esteja passando por um motivo prazeroso de paz, ela vai viciar na pessoa que está fazendo isso acontecer. Veja bem, você está num relacionamento aí com um ser das trevas narcisista, e aí um dia é um estresse na tua vida, no outro dia vem a alegria. Tá tudo bem, é o alívio, a recompensa. Você nem percebe, mas aquilo tá viciando porque são emoções fortes. O nosso cérebro, ele guarda coisas grandes, diferentes, meio que fora da realidade, marca e ele não esquece. Então o narcisista vai usar desse jogo, né, para manipular a mente de uma pessoa, para a pessoa ficar viciada. Olha só que o negócio tá ficando quente aqui agora. Você tem que ser a mesma pessoa que colocará ela ou ele no céu e no inferno. É isso que os narcisistas fazem, porque eles acham que eles são mais do que Deus. Então eles são aquele que te joga lá no buraco e eles depois vão lá e te ajudam a sair, te dão a mão e te tiram de lá. Eles querem ser o que te destrói e o que te salva, porque aí você vicia. Eu tive uma amiga que fazia isso e tive um namorado sociopata que também era desse jeitinho. Então, quando às vezes eu precisava de dinheiro, ele sempre me emprestava, eu sempre pagava direitinho, mas eu sabia que eu podia contar com ele. Foi onde ele me pegou. Ele sabia que essa necessidade ele podia suprir. Não que isso me deixasse presa a ele, né? Mas naquele tempo, lá naquela época, eu me sentia segura, protegida de certa forma. E ele me emprestava quando eu precisava. Era um alívio. O que mais que ele fazia? Ele me buscava e me levava para a faculdade. Eu não tinha carro na época. Então ele estava suprindo uma necessidade na minha vida. E também me dando atenção. Então ele estava suprindo carências na minha vida que eu nem sabia que eu tinha. Olha que interessante. Cada caso é um caso. Eles vão suprir o que você precisar. Então era assim, ele causava um estresse na minha vida, era brigaiada, estresse, dava em cima das meninas na minha frente. E aí vinha a briga, depois era aquele amor, aquela loucura. Nossa, que coisa boa. Como era forte, emoção forte, forte mesmo, eu lembro. E foi só com ele que eu tive, ele era bem manipulador mesmo, hoje eu vejo. Inclusive ele deve assistir meus vídeos. Ah, mas se você tá aqui, ó. Deus é grande, hein? Olha lá atrás, quantos anos atrás? Mais de 23 anos. E Deus me mostrou. E hoje, né, se ele tá aqui e vê meus vídeos, que eu acho que ele vê, porque tem pessoas que me conhecem e sabem que a gente namorou, que deve ter falado pra ele. E aí fala, nossa, Cris, sabe hoje, né, caramba, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquelas vezes que eu provoquei, que eu falei, que eu não falei, que eu fiz e que eu não fiz. Desmascarado. Pra honra e glória de Deus, que Deus tenha misericórdia, né, dessas almas perdidas, porque Deus revela, não é só pra gente poder, né, dar a volta por cima, mas o principal são essas pessoas que são almas perdidas, são as pessoas que mais precisam de se arrepender, de mudar os caminhos, enfim. Mas a pessoa tem que querer. É entre eles e Deus. Mas assim, desejo melhor, mas que é legal ver, né, hoje, depois que Deus revela, de saber o passo a passo, porque, gente, uma coisa é a gente saber exatamente como funciona o ciclo abusivo, love bombing, depois tem a desvalorização, depois tem o hoovering, depois o descarte, mas assim, dessa forma, um narcisista mostrando passo a passo. E no caso dessa amiga, gente, foi interessante também, porque o que ela fazia? Ela conversava comigo todo dia, ela ganhou minha confiança, fez toda a manipulação, já gerou aquele vício, porque ela era a pessoa maravilhosa que eu adorava, falava do que eu gostava, era de manhã, à tarde, à noite, e até ajudava, tá? Porque eles têm que fazer, né? Suprir algumas necessidades e tava ali, dava conselhos, às vezes dicas, ajudava numa coisa ou outra, enfim, tudo pra te ter ali na palma da mão. E aí, o que ela fazia? Ela começava aos pouquinhos, falar de assuntos que ela sabia que era ponto fraco pra mim, que eu era vulnerável, que eu era frágil, que eu tinha de dores, que gatilhos que eu nem sabia, mas ela já sabia, ela observava nas coisas que eu mesma falava. Só que pra mim na época ainda era inconsciente, outras coisas eram conscientes. Enfim, aí ela vinha e falava daquele assunto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, mas olha, ficou tudo bem. Então, por exemplo, eu tava indo viajar. Tô dando um exemplo, tá? Aí vamos dizer que eu não gosto de andar de avião. Aí ela pegava e ficava assim, ai, você viu o que aconteceu? Uma notícia, teve um avião não sei lá onde, que quase caiu.
Ah, mas deu tudo certo, no fim não aconteceu nada, foi só um probleminha que todo mundo ficou nervoso, tá? Mas depois no fim ficou tudo bem, não aconteceu nada demais. Só que se você já tem um medo de algo assim, e aí a pessoa toca no assunto, o gatilho já é ativado. Você já começa a ter sensações fisiológicas, você já começa a preocupar, a pensar, já começa a ficar naquela tensão. E é a intenção que você fique desestabilizada, fraca, que você entre num ataque de pânico, que você tenha uma ansiedade generalizada. Foi o que aconteceu. Eu comecei a ter ataque de ansiedade, comecei a ter que ir em terapia, tomei remédio durante um tempo. E adivinha, quem estava lá? No caminho comigo no telefone, me dando força, me motivando, falando que vai ficar tudo bem e me indicando até onde ir e o que fazer. Essa mesma pessoa, a que foi o capeta para me pôr lá. Porque assim, lógico que ninguém tem esse poder, mas como já sabia que eu ainda não estava curada disso, em vez de estar ali e me ajudar, não, ela usou aquilo para me prejudicar, para me deixar mal. Só que Deus é maior e eu orei e Deus me tirou de lá. Mas Ele permitiu que eu passasse por isso para hoje estar aqui falando que isso existe e essas pessoas realmente fazem isso. E eu ainda agradeci depois. Mas Deus tem esses serzinhos na palma das mãos dele e Ele é justo. Ele é Pai, Ele nos ama. Ele é justo. E aí, continuando, Ele diz assim: você tem que ser a pessoa, né, que vai colocar essa pessoa no céu e no inferno. São esses picos de fortes emoções que fazem com que você se torne viciado em um jogo. Mas calma. Calma que não é de qualquer jeito não que você vai fazer isso. Calma aí. Existe um jeito específico e eu vou te falar qual é. Por exemplo, você perde a primeira fase, a segunda e a terceira fase de uma partida de um jogo. E daí, de repente, você fica com muita raiva, você fica explodindo de raiva, então você ganha a quarta fase. A quarta partida você consegue ganhar e você adora o sabor da vitória, o que te faz com que você queira mais, entende? Olha como é criado esse vício. Como esse exemplo que eu acabei de te dar se explica e se aplica a duas pessoas, agora vocês vão entender. Agora vai cair fichas aí, ok? Libertação na vida de muitos. Bom, você já conheceu uma mulher em que ela estava com um homem e que esse homem não dá o mínimo de valor a ela, a trata mal, trai ela, sempre é desvalorizada por ele e mesmo assim ela sempre perdoa esse cara. Então você se pergunta o que 90% das pessoas se perguntam quando presenciam um caso como esse. O que essa mulher está fazendo com esse cara ainda? Por que ela não saiu disso ainda? Por que ela foi se envolver com um cara assim? Por que ela não larga dele? E a resposta é bem simples, ele diz. Primeiro que no começo foi tudo flores. Presta atenção nisso, gente. Te pegam no momento de fragilidade, te colocam num pedestal, te idolatram. Tudo foi como estar no céu. Você estava no paraíso, você sentiu a pessoa mais importante, amada, especial deste universo. Essa pessoa te colocou lá no topo. Então, como se você estivesse num eterno paraíso. E quando esse cara foi mudando, ele não mudou assim diretamente da água para o vinho. Ele começou mudando aos poucos. Então a mulher sente o seguinte: ele cometeu um pequeno erro, mas comparado a todo aquele paraíso que ele me deu, vale a pena me esforçar para que eu possa ter aquilo de volta. Olha o jogo, gente. Então, a pessoa vem, love bombing, cria o vínculo como tempo com você, mensagens e tudo mais. Começa a pôr um medo de você perder essa pessoa. Como? Daquele jeito que eu expliquei aqui no começo. Depois volta lá, assiste que esse vídeo é um vídeo para você assistir várias vezes, para penetrar mesmo, sem entender, porque uma vez que o cérebro entende, ele não cai mais. É a astúcia mesmo do inimigo aqui sendo desmascarada, desvendado. Caiu a casa dos narcisistas, a casa caiu. Glória a Deus por isso. Então daí, como eles vão mudando aos pouquinhos, e aí vem uma desvalorizaçãozinha aqui, uma coisinha ali, você não percebe, você não sente. E aí você
Fala, peraí, mas aí ele olhou pra essa mulher na minha frente, me desrespeitou. Ah, não, mas ele vai mudar, foi uma tentação, né? Aí você lembra do homem maravilhoso que te fez sentir a pessoa mais importante desse mundo, aquela sensação. E aí ele continua, então ela se esforça e ela consegue aquilo de volta. Olha isso. Ai, Senhor. Então, aqui, ele cometeu um pequeno erro, mas comparado com todo aquele paraíso que ele me deu, vale a pena me esforçar para que eu possa ter aquilo de volta. Então, ela se esforça e ela consegue aquilo de volta. Sensação de vitória. Conseguiu, ganhou o jogo. Porém, o tempo vai passando e ela se dá conta que a situação é a seguinte: o homem traindo ela, desvalorizando, a tratando mal, e no dia seguinte ele resolve pegar na mão dela e diz que a ama e que se deu conta o quanto ela é a mulher da vida dele, o quanto ela é importante e que por ela ele vai mudar. O quanto ele foi tolo e idiota por não notar que ela sempre foi a mulher da vida dele e que a partir de agora ele vai lutar com todas as forças pelo amor da sua mulher amada e se tornar um homem que ela sempre mereceu. Ah, gente, eu não me aguento. E é desse jeito. O cara vai lá, bate na mulher. Daqui a pouco ele tá dando presente. E ele chora. E ele fala que ele se arrependeu, foi inimigo, ele perdeu a cabeça. É melhor você não ficar mais comigo porque eu não sou uma boa pessoa pra você. Não, tá tudo bem. Já passou, esquece, eu te perdoo. Pronto. Por que ele pediu desculpa? Por que ele chorou? Porque se arrependeu? Porque realmente ele não quis fazer aquilo? Não, porque ele viu que se ele não fizesse essa ceninha, esse teatro, você não ia ficar mais lá ou você ia chamar a polícia ou denunciar ele. Então eles têm que fingir que se arrependeram para tocar seu coração, para você ter compaixão. Ele é uma pessoa que errou, você tem que dar a segunda chance. Apesar, né, de tudo isso, ele está tentando. Só que não. Aí, continuando, gente. O meu ex falava isso pra mim. Ele me traía, me contava e depois ele falava: ai, Cris, mas aí eu nem consegui ter relação com ela depois. Eu beijava ela e eu só pensava em você. Eu só pensava em você. E aí eu tive a certeza que você realmente é a mulher da minha vida. Passava 2 meses, ele vinha e fazia a mesma coisa, caiu na tentação de novo. E a carne é fraca, mas ele viu que de verdade ele me ama e que ele não vai mais fazer isso. Quantas vezes vai ser preciso pra ver de verdade que ama? Manipulação. E eu cheguei até a pensar, nossa, que bom, pelo menos ele me traiu, né? Mas pelo menos eu vi o lado bom, né? Pelo menos ele viu que realmente é de mim que ele gosta. Só que aí na segunda vez, aí que aconteceu? Olha, gente, é triste o negócio. Eu já tava me sentindo tão humilhada. Pra diminuir essa humilhação, que eu consegui trazer, né? De escape pra mim, pra eu sobreviver ao abuso. Já que eu já tava viciada e eu não conseguia mais sair. Ele tinha o controle total sobre minha vida. Eu falei, então também vou ficar com outros meninos. Se ele pode, eu também posso. Eu fui contra meus princípios. E aí eu saía, dava um beijinho aqui, outro ali, aí eu contava pra ele. Aí ele parou de me contar, né? Não acho que parou de fazer, mas parou de me contar. Porque ele tinha o prazer de ver a minha cara de decepção, de ver a minha dor, de tentar destruir minha autoestima e ao mesmo tempo de ver o poder que ele tinha de me contar que fez aquilo e ainda assim eu não consegui sair. Ah, mas Deus tirou. E foi bonito, viu? Deus é lindo. Continuando. Aí, a sensação de vitória, ok. Nossa, aí ele fala, né, depois de toda essa coisa que ele fala, como eu fui burro, porque você sempre foi a minha mulher e eu não dei valor, eu fui um tolo. Nossa, nesse momento o coração dela chora, o coração dela foi tocado, tomado por uma felicidade que nem ela consegue explicar. Finalmente o paraíso está de volta. E ele fala por algumas semanas, até ele colocar ela no inferno de novo. Mas quando ela for colocada no inferno, ela vai tentar voltar para o paraíso novamente, pois ela já está viciada nesse jogo de ganha e perde, ganha e perde. Caiu ficha aí? Cura, libertação aí? Ela já está tão viciada que quando aparece um homem que realmente merece ela, vê como um jogo fácil e não tem graça. Na verdade, não é o homem que é o homem bom que é o problema.
ela que está doente emocionalmente, pois se tornou uma viciada em emoções fortes. Por mais que seja um absurdo, você acredita nisso? Tem pessoas que viciam na dor, no sofrimento. Isso é verdade, gente. Isto é verdade. Por quê? Porque depois vem a recompensa, vem a dopamina. É surreal como isso acontece. Eu já passei por isso. E não só com relacionamento amoroso, em amizade é a mesma coisa. Quando eu me afastei, graças a Deus que Deus me deu a revelação espiritual, Ele me mostrou tudo, as intenções do coração, cada palavra, cada atitude, não só comigo, como as outras pessoas, tudo que planejou, a intenção que tinha naquilo. E eu não queria mais ver pintada de ouro na minha frente. Foi libertador. Mas depois, quando eu tive um namorado que era mais tranquilo, eu achava que estava faltando alguma coisa. Por causa da adrenalina, aquela emoção viciante, eu sentia falta, eu achava que tinha que ter aquilo. Só que Deus liberta. Depois você entende que aquilo só gerava ansiedade e mal-estar, que não tinha nada de bom. Na amizade também, uma delas, essa que eu falo que ligava logo cedo, tinha aquele horário, né? Porque aí quando eles param, você sente falta, lógico. Saiu fora daquela rotina. Você vai sentir falta, a abstinência vem. Só que você não entende, você acha que é saudade, mas não, já é vício. Uma vez eu falei pra ela, nossa, você não me ligou? Deu 10h30, eu já comecei. Nossa, cadê? Ela não me ligou, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Já fui ligar. Aí ela, é o amor, é o amor. E eu pensando, né? Hoje eu lembro. Ela devia estar rindo. Minha manipulação é boa, Flor. Já tô aí contigo aqui, ó, na minha mão. Só que não, que Deus é mais. Mas eu lembro dessa situação. E quando ela saiu, quando eu dei contato zero, nos primeiros dias, sabe que parece que fica tudo meio cinza? Porque era tanta emoção, era tanta coisa, mas depois eu entendi. E Deus me tirou, não entrei em abstinência. Eu pude sentir só um pouquinho de nada no comecinho que era aquilo, mas eu logo identifiquei que aquilo não era bom pra mim e passou. Depois tudo voltou a florir e a ser ainda mais colorido do que antes, porque tinha a presença de Deus, revelação do Senhor, experiências que eu tive com Ele, que não tem preço. É isso, gente. E aí, continuando, tá quase terminando. É tudo questão de manipulação emocional, literalmente. Ela não estará apaixonada por você, mas literalmente está viciada emocionalmente. E aí eu quero falar sobre mais algumas coisinhas que eu marquei aqui que eu achei muito interessante de um outro vídeo que faz parte dessas técnicas. Ele fala sobre como fazer com que as pessoas amem estar na sua presença. Então eles vão copiar a tua personalidade. Eles vão ver como você o que você gosta, o que você não gosta, e vai começar a copiar. Vai falar que gosta das mesmas coisas que você, tem os mesmos gostos, parecer que é uma pessoa conhecida pra você, você vai se identificar. E aí você vai falar, é algo seguro, é algo conhecido, não é estranho pra mim. Então você baixa o muro, você já se abre, conta a vida, achando que essa pessoa é uma pessoa boa, porque na verdade tá ali copiando a tua personalidade, você se identifica, gente, é surreal. Eles mexem na tua mente, é como se fosse uma chave abrindo aquela porta para entrar na tua vida e ganhar a tua confiança. Ok, vai parecer que vocês se conhecem há anos, olha só. Depois ele fala como tratar a pessoa. Observe como essa pessoa é tratada pelas pessoas mais próximas, chame essa pessoa pelo nome, que normalmente quem chama pelo nome é a pessoa que te conhece. Um estranho não sabe seu nome e não vai chamar você pelo nome. Isso é outra tática de manipulação para conversar com o cérebro da pessoa, né? Para já manipular. E vão se espelhar nas pessoas mais próximas. Isso vai fazer com que te associe a alguém próximo e você acaba se tornando mais íntimo dessa pessoa. Depois, fazer com que esteja sempre disponível para você. Isso aqui é uma coisa que eles fazem muito, gente. E aí ele fala, essa pessoa não vai só estar disposta e feliz, ela vai estar tendo alegria em te servir. Você vai mexer com 3 sentimentos para conseguir que ela esteja ali sempre fazendo tudo por você. Utilidade, sentimento de utilidade, de gratidão e exclusividade. E ele explica, quando você agrada uma pessoa, traz um sentimento de gratificação e faz com que você se sinta útil. Você vai pedir favores pequenos e simples e recompensar essa pessoa com esses 3 sentimentos, né? Utilidade, gratidão e exclusividade. Sentimentos que vão demonstrar para ela o quanto ela te ajudou, o quanto ela fez a diferença na sua vida, fazer ela se sentir útil, e você vai fazer.
um favor para ela ou comprar alguma coisa sem que ela peça. É a recompensa, tá? Só que, lógico, eles nunca vão fazer isso sem você ter feito algo por eles ou por elas. E você vai dizer que é uma forma de gratificação e por ela ser uma pessoa tão especial que sempre a ajuda, que sempre te ajuda, você vai fazer questão de mostrar que valoriza cada esforço que ela faz por você. Servir para ser recompensado, esse é o lema. E dificilmente essa pessoa não estará disponível para quando você precisar. Criar laços emocionais, né? E aí ele fala sobre esse tempo que você irá perder com ela, faz com que ela se torne especial. E aí fala sobre o exemplo de rosas, plantas, flores. O que faz ela se tornar especial é você todo dia estar ali regando, pondo aguinha. O convívio é você estar ali, né? Alimentando, suprindo, convivendo no dia a dia. Só que nós já fazemos isso naturalmente. Nós temos esse sentimento de gratidão, de reciprocidade, né? E gostamos sim de fazer o bem ao próximo. Isso nos traz uma alegria ao coração, mas quando existe a codependência é onde eles entram. E o medo de perder alguém também. Gente, agora só falando aqui em minhas palavras o que eu entendi de tudo isso e o quão isso é poderoso para nos libertar. Ok, a pessoa vem, ganha você ali no vínculo, criando essa dependência emocional, um máximo de tempo contigo para você começar a sentir falta, começa a suprir necessidades para você começar a criar essa dependência, precisar dessa pessoa, começa a criar um medo de você perder essa pessoa, por isso que eles fazem a triangulação, por isso que falam de ex, por isso que pede tempo, porque aí você fica com medo de perder, mas agora ele já fez você acreditar que é pra vida toda. Vamos estar juntos, velhinhos. Você é a mulher que eu sempre sonhei, ninguém mais na minha vida irá fazer o que você faz sem você, eu não existo. Gente, você cria sentimento de posse. Essa pessoa é minha. Ela tá fazendo isso, ela tá me dando esse espaço, essa liberdade, ela está. Então você mergulha de cabeça e você se sente seguro, segura, à vontade ali. Aí essa pessoa começa, né, a desaparecer um pouquinho. Essa pessoa começa a deixar no ar que talvez não tá legal como era antes. Pronto, aí essa pessoa começa a se desestruturar emocionalmente, tentando lá resgatar o príncipe e a princesa lá do começo, que na verdade já era uma grande mentira, uma máscara, tudo pra te conquistar, te ganhar e você depois viciar. Quem faz isso, né? Só quem é mau caráter, com intenção de fazer com que alguém fique ali dependente dele ou dela. E eu falo como no começo, triste, pessoas vazias, porque precisam manipular para que alguém goste deles. E aí a parte mais importante na minha opinião, gente, que eu vejo que em atendimento acontece muito. Chega um ponto que você vê que a pessoa já sabe. A pessoa muitas vezes fala, eu tô sendo traída, ele tem outra, e eu sei. E a pessoa não sai, não consegue sair. Foi o que ele falou, por quê? Porque a pessoa tá ali. Ela sabe que o cara é ruim, sabe que ele faz aquilo, mas tem o sentimento, tem a dependência. E aí começa a ver o bom. Lembra da dopamina, lembra lá do começo e acha, vai ficar na esperança que um dia vai voltar a ser como era. Não, não vai porque nunca foi. E aí esse sentimento de perda, perdeu o quê? Você nunca teve. Nunca foi verdade. Perdeu o quê? Um traste? Você tem que agradecer ao livramento, mas é fácil falar, né? Mas na hora que existe esse vício, é como um vício, qualquer outro vício. E aí a solução pro problema é Deus. Deus purinho. Você não vai ter nem abstinência. É Deus. É você buscar em Deus. É você orar. É você jejuar. É você entregar tudo pro Senhor. É você pedir a justiça dele, a proteção dele, o livramento dele. É um passo de cada vez, sem você se cobrar, sem você se culpar, sem você se martirizar. Entender que foi um abuso. Eu sei que foram anos muitas vezes e você fala como eu permiti, como eu perdi tempo da minha vida, como eu alimentei tanta coisa e são sonhos que não aconteceram, que você lutou por aquilo e de repente aquilo tudo parece
não ter tido sentido mais. Mas Deus tem um propósito maior para tudo isso. Nada é por acaso. E é pro teu bem, pro teu melhor, isso pode ter certeza. Então, dá aquela coisa, né? Você tá vendo a paciente ali, não consegue sair. Meu Deus, o que que é isso? Aí eu lembrei. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, uau! Exatamente o que o meu ex-sociopata fez comigo. Exatamente. Ele só não fez muito esse love bombing. Nem precisou muito, porque eu era tão carente. Eu nem sabia. E daí eu passei por todas essas fases. Ele sempre tava com um monte de menina ligando pra ele. Os amigos em primeiro lugar. Eu nunca era prioridade na vida dele, mas ele tinha que ser pra mim. Eu nem sabia que eu estava colocando ele acima de Deus na minha vida, por isso que Deus tem misericórdia de nós, porque Ele sabe que a intenção no coração nunca foi essa, mas a gente aprende, se arrepende depois, e Deus nos dá uma segunda, terceira chance, e Ele nos honra, Ele nos dá o livramento e a vitória. Então, gente, é isso, é esse vício, e aí você briga, e daqui a pouco tá tudo lindo e maravilhoso, aí vem aquela esperança de novo. E eles vão brincando com nossos sentimentos, com nossas emoções. E aí a pessoa já tá numa confusão mental, a pessoa não entende mais nada, não sabe de mais nada e não consegue mais sair. A pessoa tá mal, sabe que aquilo é tóxico, que aquilo tá fazendo mais mal do que bem. E não entende por que eu não consigo sair. Por que isso aconteceu comigo. Eu pensava, gente, eu quero sair, mas eu não consigo. Era mais forte, era um controle que ele tinha sobre mim, sobre a minha vida, por isso que eu falo que é espiritual, isso é coisa do inimigo mesmo. Era tão forte que eu lembro que quando eu tive a oportunidade de mudar de país, ele foi o que mais me motivou, porque Deus, ele permitiu, ele fez isso acontecer. Se ele falasse pra mim, você não vai, eu nem ia discutir, eu não ia, pronto. Ele tinha o controle, o poder sobre dizer o que eu faria ou não. E ele foi o que mais me motivou. Por quê? Porque ele pensou, ela vai ficar só alguns meses fora, eu vou ter todos esses meses aqui pra eu fazer o que eu quiser, ela nunca vai nem ficar sabendo que ela tá do outro lado do mundo. Ele foi o que mais me incentivou, me motivou e eu fui com a fé, fui com tudo. Só que ele nunca imaginou que jamais eu iria retornar e foi o que aconteceu, nem eu acreditei, porque nem eu acreditei que eu iria um dia conseguir sair disso. Foi Deus que me tirou, eu nem sabia sobre o transtorno, veja bem. Então, assim, Deus, ele cuida de nós. Ele é maravilhoso, eu só tenho a agradecê-lo. Mas é desse jeitinho, gente. É desse jeitinho que eles fazem. O medo de você perder essa pessoa. E por isso que muitas vezes também me dá uma agonia que eu vejo a pessoa disputando com a amante. O cara tá lá, triangulando. E aí ele faz o coitadinho a vítima. E as duas ficam com raiva uma da outra. E ele é o bonzinho, disputando por ele. Medo de perder o quê, gente? Nunca teve. Aí fica aquele jogo. Ah, ele tá comigo, então eu ganhei. Aí ele tá com a outra, eu perdi, preciso trazer ele de volta. E aí vai e briga com ela e vai discutir. Gente, não dá. É esse jogo. Então aí agora eu falo sempre assim, ó. Você tem o fósforo na mão. Quem decide se vai riscar esse fósforo ou não e botar fogo na fogueira? Somos nós. O poder está em nossas mãos. Então você vai continuar esse jogo? Você tá lá no jogo de xadrez, você é peça desse jogo. Você vai continuar jogando esse jogo ou você vai se retirar e falar game over? Não vou mais jogar. Não. Porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida para viver aqui nesta terra. Você arruma quem você quer jogar em outro lugar. Porque comigo no more. No more. E aí é quando você dá o contato zero, que é libertador. E daí você arranca o mal, corta o mal pela raiz. E é o primeiro passo para o amor próprio, é libertador. Aí sim você sente poder. Sente o poder nas suas mãos de falar, uau, consegui me escolher, consegui me valorizar. Deus fala para eu me amar antes de amar a próximo, para eu amar o próximo como eu me amo, então primeiro eu preciso me amar. Mas antes de amar a mim, é conhecer o amor do Criador, voltar ao primeiro amor. Aí, gente, não tem para mais ninguém. Não tem mais para narcisista nenhum. Então, olha, ser o maior medo, o maior pavor de um narcisista é não ter medo de perder ninguém. Você só precisa ter medo de perder o temor a Deus, só isso. O resto é resto. O resto a gente corre atrás, o resto é solucionável.
Então é difícil? É, porque é feita essa dependência. Toda dependência é difícil. A dependência emocional também é muito difícil de você conseguir sair, mas com Deus tudo é possível e fica mais leve. Terapia, Deus acima de tudo, conhecimento sobre você, sobre essas pessoas. E eu sei que esse vídeo é libertador e é para glorificar o nome de Deus, que traga cura, libertação e confirmação para a vida de todos que estão aqui e os que virão assistir esse vídeo. Essa é a intenção. Eu tava assim com meu coração fervendo para eu vir aqui gravar logo esse vídeo. Eu passei tudo aqui, eu fui vendo o vídeo e anotando. Deram mais de 10 páginas, frente e verso aqui. Eu falei, eu vou ler exatamente tudinho que ele falou. E eu vou dar o meu testemunho, eu também vou dar exemplos de como é que realmente isso tudo funciona. E eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Deixa seu comentário, compartilhe, se inscreva aqui se ainda não forem inscritos. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá. Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.